Sejam muito bem-vindos ao canal IBMS, uma TV voltada para o público evangélico, público cristão em geral, que tem em sua grade diversos programas que buscam trazer uma utilidade, buscam revelar princípios do reino através de entrevistas com homens de Deus, com servos levitas que vêm aqui para exaltar o Senhor. Então, é uma TV que tem como escopo e princípio abençoá-los com tudo aquilo que é pertinente ao reino de Deus. E hoje nós trazemos algo novo. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o pastor Gilmar Gaúcho, meu amigo de longa data. Antes mesmo de passar a palavra para o amado, eu quero te dizer o seguinte: muita gente que me ouve e me acompanha já me conheceu na APVIVE, antiga Pleve, e talvez você não se lembre, mas a primeira indicação que eu tive na vice-presidência foi você que teve essa ideia, né? Eu nunca passava isso pela minha cabeça, nunca passou, e você, não, vamos indicar aqui o pastor Pedro, me pegou de surpresa. Eu acabei entrando para a diretoria da antiga Pleve e fiquei 10 anos, né? Entre vice-presidência e presidência, foram 10 anos. Então, assim, foi uma indicação sua. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, porque é um amigo, é alguém que aprendemos a caminhar junto e a respeitar como servo de Deus. Boa noite, pastor Gilmar. Graça e paz, amados irmãos. Para mim é uma enorme alegria estar na presença do pastor Pedro. Como ele já disse, somos amigos de longa data. Só para fazer um registro, pastor, esse ano fazem 22 anos que eu estou no estado do Espírito Santo já. Porque nós nos conhecemos já tem em torno de uns 15 a 16 anos, para a glória do nome de Jesus. E a Pleve realmente foi uma época muito boa. Eu estive no Fórum Evangélico, que Vila Velha tem também, que foi uma luta nossa na época. Verdade. Uma grande participação de pastores. Entrevistando todos os candidatos também, um local onde os pastores podem participar, dar sua opinião, sua contribuição. Não apenas a oração, como a Bíblia diz que nós pastores devemos orar pelos homens de Deus, pela política, mas também devemos dar nossa contribuição, a nossa opinião, e aí criamos o Fórum Evangélico. E graças a Deus, para a glória de Deus, está funcionando, papel, né, se cumpriu o papel, e eu fiquei muito feliz, com o coração grato a Deus por ver, pastor, que aquela luta lá de trás surgiu um grande fruto, e é uma bênção na vida hoje de toda a cidade e da grande vitória, porque a PGV, na época, que é a Associação da Grande Vitória, foi fruto nosso de Vila Velha, lá em Vitória, que o irmão também participou para a glória do nome de Jesus. Então, com 22 anos de Estado do Espírito Santo, nós já temos uma história no meio do povo de Deus. É verdade. E muitos conhecem, né, essa história, ou pelo menos um pouco dela aqui. Mas a história do pastor Gilmar, ela começa bem antes, né? O pastor Gilmar, nesse bloco, ele vai trazer para a gente um testemunho impactante. Fica ligado aí, convide aí teus familiares, convide um vizinho, pede a ele aí para acessar no celular, no computador, nos acompanhe, porque eu tenho certeza que você sairá impactado esta noite com aquilo que é a experiência de vida e experiência espiritual do pastor Gilmar. Mas isso começou lá atrás. Pastor Gilmar, como o nome já sugere, todo mundo conhece, gaúcho. Então, é lógico que a sua história não começou aqui, e também nem como pastor. Fale um pouquinho dessa história, ainda lá no Sul, as suas experiências, o que você pode compartilhar conosco, ainda lá no Sul, ainda como caminhoneiro, muitos aí não sabem. O pastor Gilmar foi caminhoneiro muitos anos, e ele teve experiências impactantes nessa área também, e até que o Senhor o trouxe para o nosso estado. Como foi marcado esse início seu lá, a sua história lá no Sul? Fala para a gente. Primeiro, os amados irmãos que estão nos assistindo, eu quero que vocês prestem atenção em algo. Muitas pessoas acham que, aceitando a Jesus Cristo, todos os pactos feitos no centro, seja ele a linha que converge, aceitou Jesus, já quebrou os pactos, já quebrou, está tranquilo e sossegado. Não funciona assim. Eu quero resumir
nesse tempo que nós temos aqui, pastor, eu fui excluído, eu numa cidade pequena, eu fui excomungado, essa que é a palavra. Eu fui excomungado porque eu falei a verdade de um dos líderes, né? Não pode citar, porque a gente hoje toma processo devido à nossa Carta Magna do país de 88, e aí eu fui excluído, né? Excomungado, que é usado essa palavra. Mas 6 meses depois, todo mundo foi obrigado a ver que eu estava falando a verdade. Mas nesse meio tempo, eu fui convidado para uma sessão espírita. Eu até então não sabia, porque eu não havia participado. Mas eu vivia num ambiente que benzimento, garrafada, isso tudo fazia parte da minha vida, parte do dia a dia, parte dos familiares. Se ficava alguém com dor de barriga, levava na benzedeira. Estava com problema, ia lá, fazia garrafada. Era aquele jeito. Então misturava o santo com o profano e aquilo ia. Então ia lá rezar, ia lá no centro, era tudo a mesma coisa. O que estava lá, estava cá. Então não tinha muita diferença. E aí naquela sessão espírita que eu fui convidado. Na primeira vez que eu fui, eu já fui convidado para fazer parte da mesa dos 7. Até então não sabia o que era isso. E aí eu sentei lá, se deram as mãos, era uma lâmpada de 15 watts, bem fraquinha, e aí uma das pessoas incorporou. E ela falava uma língua que eu não entendia. Mas, por incrível que pareça, naquela primeira noite, eu já conseguia, da metade da sessão em diante, eu já interpretava o que a pessoa falava. E aí me convenceram que eu tinha uma grande áurea. E que eu tinha isso, tinha aquilo. Resumindo, em 8 meses eu já era o médium mais forte. E realmente, pastor, o que acontecia lá, só para quem está lá dentro para entender. Baixava mesmo, falava, aí vinha uma pessoa lá, eu quero falar com a minha mãe que morreu e eu não pude me despedir dela. Aí vinha, ficava ali do lado, aí invocava, aí incorporava em alguém, falava com a voz da tia da pessoa, falava o dia e a hora e tal. Lembrem, demônio só fala do passado. Ele só conhece o passado. E é por isso que, nesses locais, se convence as pessoas, pastor. Porque só fala do passado. E fala de coisas que só a pessoa sabe. Porque o inimigo sabe. Então, convence fácil as pessoas. E aí um dia, eu quero adiantar aqui, aí um dia me convidaram para ir numa sessão de candomblé. Aí eu fui e gostei. E aí fui indo, e fui me afundando. Aí me chamaram para bruxaria. Aí, amados, entenda uma coisa. A Bíblia diz, eu estou misturando a Bíblia aqui para as pessoas entenderem. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Olha só, quando você quer pegar um passarinho, você coloca um grão de milho. E vai colocando a carreirinha, não é assim? Até cair na arapuca. Aí eu entrei na bruxaria. Na bruxaria você consegue ver uma serpente sair de um ovo de galinha. Você está louco, rapaz? Você está doido? É? Vai lá para você ver. Aí você vai entender que um joelho de porco é suficiente para matar uma pessoa. Pastor, se as pessoas entendessem 10% do que é o mundo espiritual, as igrejas estariam assim lotadas. Mas aí, num certo dia, não conseguia mandar o espírito voltar. Ele não queria voltar. Uma coisa que eu aprendi lá, e que vocês não vão ler em Bíblia, e não vai ler em livro nenhum, porque ninguém fala a respeito disso, ele recebe pago para matar alguém. Ele recebe oferenda. E quando recebe para matar alguém, não é sangue de galinha não, pastor. O sangue o negócio é complicado, pastor. Não é sangue de galinha, de porco, porque quando é para matar alguém, tem que ser um sangue, o preço é alto. Tem que dar a vida de alguém por vida. É vida por vida. É sangue por sangue. E não queria voltar. E eu falei, não, mas você já falou que tinha que falar, já fez, tinha que fazer, agora você tem que voltar. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu não consegui matar fulano, e eu recebia paga. Só que esse fulano era empresário, era amigo meu. Eu falei, como é que é? Você vai matar o cara é meu amigo. Eu falei, recebi pago. Eu falei, mas teu tempo acabou, você tem que voltar. Ele falou assim, eu não vou voltar, porque aonde eu vou voltar, eu recebo tanto tempo de castigo, aprisionado no fogo, e eu tenho que ficar tanto tempo lá pagando para depois ser liberado. O que eu não sabia é que demônio também recebe uma coça por ele não conseguir resolver, não fazer e não cumprir aquilo que recebeu pago.
Aí as pessoas falam assim, mas aquilo que a gente encontra na esquina é lixo? É lixo. Hoje é lixo, porque hoje eu queimo e boto na internet. Mas, vou dizer uma coisa para vocês. Se você não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, não coloque a mão, não coloque o pé, não jogue pedra, não mexa com aquilo. Porque se você mexer com uma abelha, com certeza você vai ser mordido. Por quê? Teve um sujeito que resolveu chutar uma bandeja daquelas e fez gracinha. Sabe o que aconteceu com ele? Poucos dias ele perdeu a perna dele. Então não mexa com aquilo que você não sabe. Quando eu decidi sair, porque ninguém pediu para mim sair. Hoje eu sou evangélico e pela graça e misericórdia de Deus, com o dom de libertação que Deus me deu depois de um arrebatamento, que é outra história, nunca recebi um panfleto, você, servo de Deus que está me ouvindo, nunca recebi um panfleto me convidando para um culto evangélico ou numa missa. Porque quando olhavam para mim se desviavam, tinham medo. E pelo contrário, pastor, hoje eu faço questão de procurar essas pessoas. E o senhor sabe que eu unjo esses local, que eu convido, que eu vou. Não tenho medo. Maior quem está em mim, Cristo Jesus. Eu aprendi isso na Bíblia. Amém. Aí, eu aprendi uma coisa. Que o tal do homem de branco era o mais forte. Porque lá não se fala em Deus ou Jesus Cristo. É o homem de branco. E tem uma coisa que eu acho assim tremendo, pastor. A reverência que as trevas têm com Deus. Parece loucura dizer isso, pastor Pedro. Mas os demônios têm uma reverência. Vou citar só uma passagem bíblica para você que está me assistindo. Lá em Gadara tinha um jovem endemoniado. O demônio correu e se prostrou aos pés de Jesus. A reverência a Jesus. A ordem que tem lá na hora da exceção. Muitas vezes dentro das igrejas é criança correndo, pastor. Me perdoe dizer isso, mas eu falo. É criança correndo, é gente falando, gente olhando em celular, lá não tem disso. Por isso que Jesus disse que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas aí eu ouvi falar com o tal do homem de branco. Esse tem todo o poder e é poderoso. Olha só, quem entra, quanto mais baixo você entra no mundo das trevas, pastor, mais poder e autoridade você tem. O que você ganha no final de semana é uma caixa de dinheiro. Na segunda você não tem um centavo para comprar um sanduíche. Não me pergunte como, mas do jeito que entra o dinheiro ele some. O devorador te dá e ele tira, para você ficar na dependência dele. Por que a pessoa que faz um pacto de sangue para ficar rico enrica, pastor? Que é isso? É verdade. Se fizer um pacto com as trevas, vai enricar. A riqueza vai durar 7 anos. No 7º ano, ele tira tudo que você tem para a pessoa se enforcar ou pular da ponte. Porque em 7 anos é o tempo que ele tem para morrer, porque o preço dele é a alma. Ele não quer saber se o cara vai andar de BMW, Ferrari, de avião, helicóptero. Ele quer a alma. Ele quer chegar e dizer assim, Jesus, está vendo, você pagou por essa vida, mas ele prefere a mim. Então ele enrica para depois tomar tudo, porque ele sabe que a pessoa vai se matar, se enforcar, porque tem um vazio dentro dele, não tem no que se agarrar, ele se mata. Mas vamos voltar um pouco à fita. O senhor me fez a pergunta, como foi que eu parei no estado do Espírito Santo? Quando eu vi falar do homem de branco que tinha todo o poder, um dia uma mulher, uma senhora de idade, ela me deu uma Bíblia, faltando o livro de João capítulo 8. Ela me deu uma Bíblia tão velha, irmãos, que ela não tinha o capítulo 8. Ela falou assim, se você pegar uma cola tenaz, ainda dá para aproveitar, porque ela estava soltando tudo. Quando eu peguei aquilo, parece que queimou as mãos. Eu falei, mas se tem todo o poder, eu quero esse negócio para mim. Eu quero ser forte, quero esse negócio para mim. Cheguei de viagem de Fortaleza, fui no Banco do Brasil, pagar uma conta. Quando eu saio do Banco do Brasil, encontro o pastor Márcio, que era da Igreja Quadrangular, que hoje já está na glória, mineiro de BH, que morava lá no sul. E ele falou assim, eu preciso falar com você. Quando ele falou, preciso falar com você, eu quero vazar. Eu não queria saber de crente, muito menos chegar perto de um pastor. Aí eu falei assim, não, preciso falar com você. Aí eu parei para uma questão de educação. Meu pai tem 90 anos e me ensinou a respeitar os outros. Aí eu parei, eu falei, pois não. Ele falou assim, 3 noites eu sonho com você. Eu falei, pronto. Já vem um sonhador aí.
Ele falou, 3 noites, Deus me deu um sonho e mandou falar para você. Eu falei, tá bom, fala que eu estou com pressa. Olha a paciência que eu tinha com o crente. Ó, você vai morar num lugar que o estado é um nome abençoado. Nem me passava que era Espírito Santo. O bairro, então, é da glória de Deus. Que bairro, glória de Deus. Você vai liderar um povo. E você vai pregar o evangelho, até na televisão você vai aparecer. Rádio, então, eles vão te chamar mais do que uma. Eu falei, só isso? E isso vai ser em breve. Cheguei em casa, eu falei assim, mãe, aquele pastor bebe. Qual deles? O Márcio. Que é isso? Aquele é homem de Deus. Eu falei, mãe, você está chamando ele de homem de Deus? O cara falou um negócio desse, só pode ter bebido. Olha o meu pensamento. Pastor, 90 dias depois, nasce minha segunda filha e Deus leva. 90 dias depois, eu estou descarregando a minha mudança em cima, no prédio do Walter Com Contabilidade, que é meu amigo. Eu aluguei em cima, embaixo é o escritório, ele mora no meio e eu aluguei a parte de cima. E o restaurante, onde é que é hoje o Top Model? Coloquei o restaurante ali chamado Tchê Guri. Foi assim que as profecias dele se cumpriram. Mas, voltando um pouquinho a fita, eu carreguei a carreta e fui para o Paraná. Do Paraná eu fui para o Mato Grosso. Quando eu cheguei em Presidente Prudente, num posto chamado Prudentão, que até foi inaugurado por Chitãozinho Chororó, e eu estava lá na inauguração, quando deu 3 horas da manhã, 3 cobras imensas entrou dentro do meu caminhão. Vocês podem até me chamar de louco, mas 3 cobras imensas entrou dentro do meu caminhão. Eu passei a mão num facão 3 listras, pastor, consegui matar 2. A terceira saiu rindo da minha cara. Quando eu percebi aquilo que era demônio, eu já tinha picado o volante do meu caminhão. Aí deitei, alguém sacudia a cabine do caminhão. Desci, que eu sempre andei armado. Desci para atirar no primeiro que aparecesse na frente. Aliás, eu tive problema com arma, mas isso é outra história, né? Graças a Deus ficou para o passado. Aí o guarda do posto falou, não tem ninguém mexendo na tua cabine do caminhão. Eu falei, mas tem alguém sacudindo. Não teve jeito. Resumindo, pastor, eu fui para o Paraná, de volta, fui para o Rio Grande do Sul, cheguei na casa da minha mãe. Eu estou pulando aqui, viu, amados? Porque num seminário é 4 horas para contar os detalhes. Quando eu chego em casa, um frio, 2 calças jeans, 2 meias, jaqueta, capuz na cabeça, que só ficava o olho de fora por causa do frio. Caindo neve, pedi para minha mãe, que agora está na glória de Deus, Deus levou ela mês passado. Eu falei, cadê a Marley? A Marley era a única evangélica na minha casa. Ah, ela está na igreja, mas essa hora ela já está vindo. Eu falei, não tem problema, eu encontro ela no caminho da igreja. Eu preciso falar com ela. O que você quer? Eu falei, mãe, não importa. 15 dias sem dormir. Presta atenção no que eu estou falando. 15 dias sem dormir. Porque era fechar o olho. Todos os pactos que eu tinha, as entidades apareciam na minha frente e falavam que iam me matar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu descarreguei uma carga de arroz no mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para receber o frete, uma mulher que é japonesa, ela falou assim para mim, Gilmar Miguel de Azeredo, meu amigo. Eu falei, a senhora está enganada, eu nunca estive aqui. Ela falou, estou com um presente para te entregar aqui. Eu falei, desculpa, a senhora está enganada, mas não pode ser eu. Ela falou, abre esse livro e olha qual é o nome. E vê se a data de nascimento é sua. Eu abri o livro, estava meu nome e a data de nascimento. Ela falou assim, ó, as entidades tuas estavam todas na minha casa, 2 meses atrás, porque você ousou a negar eles. Eles mandaram eu comprar esse livro, você tem que ler e voltar para eles. Eu botei dentro do caminhão lá e deixei lá. Estou saindo do Rio, vou para São Paulo. Quando eu estou descendo São Paulo, dentro de São Paulo, que são 3 semáforos, uma voz falou assim para mim, freia. A outra voz falou assim, acelera. Freia e acelera. Aí o chapa, aqueles que descarregam a carga, falou assim, gaúcho, acelera que dá tempo de passar. Uma voz falou assim, freia. Eu freiei, arrastei as rodas da carreta. E eles ficaram doidos comigo. Quando eu parei, uma outra carreta sem freio passou buzinando, pastor. Aí a voz falou assim, não te matei agora, mas antes de chegar em casa eu te mato. Estou chegando em Santa Catarina. 2 carretas carregadas de cerveja passaram por mim na curva no meio de uma tempestade. Uma se abraçou na outra. E as duas, ó. E eu passei pelo lado, e minha carreta foi arrancando no barranco. Arranquei os eixos. Mas eu não fiz nada. Ele disse que ia me matar antes de chegar em casa. Mas eu estou vivo porque Deus tinha um projeto na minha vida. Voltando. Eu chego em casa com aquele livro, a minha mulher, que já era serva de Deus, pega aquele livro. Só que ela não sabia que ela não podia fazer isso. Ela pega o livro
e joga dentro do fogão a lenha, pastor. Quando pegou fogo aquilo, os vizinhos viram em cima do fogão que ele começou a roncar. Saiu 2 metros de língua de fogo lá em cima. O fogão chegou a envermelhar. E eu não sei como é que não explodiu aquele fogão. Porque se você queimar um livro daqueles, pastor, com certeza o fogão vai explodir. Você não pode queimar. Deus teve misericórdia com ela e aquele fogão não explodiu. E eu pedi, o que aconteceu? Eu botei o livro no fogo. E ela ainda ficou brava comigo, porque eu tinha aceitado o livro. Sim. Eu falei, já que queimou, não era para mim mesmo. Eu falei, vou viajar para a Argentina, porque eu não consigo dormir mesmo, estou sem dormir. Atravessei a cidade, deu uma soneira, pastor, que eu passei o meio fio com a carreta, quase peguei nas bombas do posto, parei com o caminhão ligado e caí, deitei dormindo. Os frentistas vieram desligar o caminhão. Eu dormi 12 horas ali, sem sair do lugar. Fui para a Argentina e voltei. 6 meses depois, eu estava pregando a palavra de Deus. Eu cheguei na igreja quadrangular, entrei na igreja, aí o pastor falou assim, vem aqui dar uma saudação para a igreja. Eu falei, o que é isso? Fala teu nome. Eu falei, todo mundo sabe quem é o seu nome, mas fala teu nome e fala alguma coisa. Quando eu comecei a abrir a boca, quem pregou naquela noite fui eu. Eu entreguei, tá bom, pastor, 2 minutos, já falei suficiente. Ele falou assim, 2 minutos, dá uma olhada para o relógio. Eu tinha dado mais de 30 minutos. Pessoas vieram para frente e aceitaram Jesus. E eu só comecei a falar do que eu tinha passado de experiência. Eu estou resumindo aqui para vocês, homens e mulheres. Se algum dia vocês colocaram o pé em qualquer lugar que serve a Satanás, que seja qualquer tipo de centro, daqueles 6 nomes, que hoje não dá nem para falar o nome, porque hoje tudo virou religião, em nome de Jesus, vá para uma igreja evangélica e chega e fala assim, pastor, eu fui naquele local de curiosidade. Tudo bem, você foi só de curiosidade, deixa eu te dar uma péssima notícia. O fato de você ter ido lá e colocado o pé só por curiosidade, para saber o que acontece lá dentro, para o inimigo, ele acha que você foi lá porque você gosta dele. Quando você sair de lá, já não sai sozinho, pastor. Já tem uma entidade que vai acompanhar e vai entrar na casa dele e vai se instalar. Porque quando você coloca os pés no terreno do inimigo, você está autorizando ele a vir uma entidade e entrar dentro da tua casa. E alguém da tua casa vai ficar atribulado, vai ter depressão, vai ficar tendo pesadelo, e aí você vai voltar lá de novo para pedir uma ajuda. Eu vou dizer uma coisa aqui, pastor, que muita gente vai ficar assustada. Tinha gente que vinha lá, pastor, porque não podia caminhar porque doía o tornozelo. Ia no ortopedista tirar o X, não tinha nada. Aí vinha lá e recebia o trabalho, né? Ia para casa sem dor. 7 dias depois voltava com dor no joelho. Depois a dor subia para a coluna. Olha para mim. O inimigo não consegue tirar a enfermidade de ninguém. Ele consegue movimentar no teu corpo, mas ele não consegue tirar. Só quem consegue tirar é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se você serviu ao cão, tem gente que não gosta que eu fale a palavra, mas essa palavra mesmo é o cão, porque é o cão chupando manga, pastor. Porque ele vai enredando a pessoa. Eu fui enredado, que quando eu vi eu estava no buraco do poço. Estava lá no buraco mesmo. E você tenta sair e eles vêm. Eles vêm diante de você e falam com você pessoalmente, cara a cara. E é sempre depois da meia-noite. Presta atenção, você nunca tem pesadelo antes da meia-noite. Você só tem pesadelo depois da meia-noite, entre meia-noite e 3h30. É o horário que eles têm autorização de materializar. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, pastor. Tem gente que fala assim, na minha casa, muitas vezes, pastor, eu presencio um vulto passando. Não é um vulto, é uma entidade que se materializa. Ele consegue se materializar entre 5 e 10 segundos. Se ele receber o sangue humano, ele vai se materializar 20 segundos e vai falar o que ele quer com a pessoa. Mas na figura de um ente querido. Porque se for num ente desconhecido, você vai dar no pé e não vai ouvir o que ele tem para te falar, para te enganar. Então, amados, eu tive essa experiência. Hoje, pela misericórdia, o pastor Pedro me conhece. Se você entrar lá no YouTube, no meu canal, pr.Gilmar Gaúcho, você vai ver. Para a glória de Deus, Deus me deu um ministério de libertação. Hoje eu vejo que Deus permitiu eu ter passado lá, mas foi Ele que me tirou de lá. E hoje eu ajudo as pessoas através desse trabalho. Eu dou curso de libertação, teórico e prático.
E não me furto de botar fogo quando eu acho aquelas bandejas. Dentro de empresas, pastor, quantas empresas aqui em Vila Velha mesmo, na Grande Vitória, já foram abençoadas por ir, orar, ungir, consagrar? Quanta macumba e feitiço eu já tirei de dentro de casas e queimei? Dentro de apartamentos? Mesmo em barraco, quantas vezes? Mas isso é para a glória de Deus, porque Ele dá o dom da visão. Então eu quero deixar aqui para vocês. Não sirva ao cão e não coloque os pés nesse lugar. Pai e mãe, por favor, não deixe a tua criança comer nada consagrado a Cosme e Damião. Por favor, não deixe. Porque eu fui chamado num bairro aqui perto, aonde geladeira abria, chuveiro ligava sozinho e o menino brincava e falava apenas com o seu amigo oculto. Levava nos médicos e ninguém achava o problema do menino com 6 anos. Me levaram lá na casa, foi resolvido o problema. O problema dele era Cosme e Damião, que de santo não tem nada. Sim. Então, amados, fica essa palavra. Deus me tirou do mundo das trevas para hoje servir a Jesus Cristo. Ele é o homem de branco, mas é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E hoje eu estou aqui falando não com orgulho. Eu não falo isso com orgulho, pastor. Tem vezes que eu tenho até vergonha de lembrar o passado. Mas hoje eu fiz questão de falar. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da Bíblia. E o que tem de pessoas nessa pandemia e nessa crise, buscando ajuda do inimigo, achando que vai prosperar, sabendo que o preço que vai pagar lá na frente é eterno. Alto. É muito alto. E eu vejo que Deus permitiu, pastor, você conhecer muita coisa, porque é muito diferente, por mais que a pessoa, um pastor ande com o outro na área de libertação e vai aprender alguma coisa, mas eu acho que a experiência que você viveu lá, do outro lado, e tudo que você conheceu, hoje contribui muito. A sua visão é outra. Por exemplo, um pastor que entra em determinada casa, determinado ambiente, muita coisa vai passar despercebido, para você não passa. Por quê? Você sabe como o inimigo age, como ele opera. Você tem uma percepção de alguns sinais que o outro não vai ter, porque ele não esteve lá. Então, o ministério que Deus te deu, o ministério de libertação, não é à toa, né? Nós vemos o chamado de Paulo, né? Deus poderia ter chamado quantas pessoas, quantos homens de Deus, né, ali em Jerusalém. Mas ele escolhe Paulo porque ele vê características em Paulo que seriam úteis, necessárias para o crescimento da igreja. O que Paulo enfrentaria, aquele mesmo rigor de perseguição com os cristãos, ele utilizaria para a expansão do reino, para resistir à perseguição sobre ele depois. Então, eu vejo assim, esse chamado seu, ele é especial e tem uma visão de Deus para frente, né? Chama você que conhecia tanta coisa, e foi importante essa sua fala, porque tem muita gente que se impressiona. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que tiveram envolvimento com o ocultismo na busca desse poder, né? O que o inimigo pode lhe dar, seja um poder financeiro, passageiro, mas poder das forças ocultas mesmo. Mas aí, essa sua fala ela é muito interessante e muito oportuna para quem nos ouve, porque há um poder muito acima desse poder. E é o que te transporta desse reino das trevas para o reino da luz. Espera aí, há um muito mais poderoso do que isso que eu estou vivendo. E que não vai me obrigar a passar pelo que eu estou passando, que muitos que nos ouvem não sabem o que é servir o inimigo. O preço que ele cobra, né? Então, Jesus, ao contrário. Jesus, ele tira o fardo que está pesado sobre os nossos ombros, né? E coloca um fardo bem mais leve, tira o jugo que está sobre nós, quebra nossas cadeias, né? Nos quer ver livres. Alguém que traz um sorriso franco como você tem sempre hoje, né? Então, isso é muito bonito. Pastor, eu estava agora na campanha 180 dias no monte. Quem olhar lá no Facebook, foram 180 noites, orando pela família brasileira. Agora eu quero que você está em casa,
que estamos finalizando o bloco, eu vou passar para o pastor Pedro, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Eu fiz a campanha de 180 dias agora, durante a pandemia, no Monte. E toda noite eu pregava a palavra no Facebook. Pois bem, terminamos a campanha. Muitos testemunhos no Brasil e fora do Brasil. Presta atenção. Eu e a minha esposa, eu estou falando aqui, eu e a minha esposa. Não estou falando de coisa de outras pessoas, estou falando eu e minha esposa. Nem pedi autorização dela para contar isso, mas eu vou contar aqui para vocês entenderem. Aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Era 3h05 da manhã, 2 semanas atrás, pastor. 3h05 da manhã. Eu não tinha pegado no sono, e ela também não tinha dormido. E ela é uma pessoa que dorme fácil. Aí eu percebi que ela não tinha dormido, e ela falou assim, parece que tem alguma coisa ruim, eu não estou conseguindo dormir. Aí eu levantei e tomei água, por isso que eu sei que era 3h05. Quando eu voltei, a luz do quarto acesa. Tinha 3 caboclas dentro do meu quarto. E uma tentando esganar minha esposa. E aí eu me joguei em cima da cama e levei a mão e joguei contra a parede. Por isso, para vocês entenderem o que é materialização. E quando eu joguei ela contra a parede, as outras 2 me jogaram contra o banheiro, a porta do banheiro, que isso aqui ficou marcado, e eu coloquei na internet para as pessoas verem do jeito que ficou, porque cortou e levantou isso aqui. Botei na internet para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E aí eu comecei a orar e repreender ali. Peguei meu óleo ungido, a óleo de unção, que são 152 óleos que tem na Bíblia. A maioria do povo nem sabe para que é o óleo, pastor. Acho que é para fritar bolinho. Óleos são armas de guerra. Peguei o óleo, comecei a ungir, minha esposa começou a orar comigo. As 3 estavam no quarto de visita daí. Aí aqui era uma de azul, uma de amarelo e uma de preto. A de amarelo estava no meio e falava assim, pare de orar pelas famílias. 3 vezes ela me encarou e falou assim, pare de orar pelas famílias. Eu tinha terminado de orar, terminado a campanha. Eu falei, em nome de Jesus, saiam da minha casa, porque esse lugar não pertence a vocês. Aí abri a porta da varanda, elas saíram pela porta da varanda. Ungi toda a minha casa, sumiram, desapareceram dali. Mas você não é pastor? Você hoje não é um servo de Deus? Olha para você se você é super-homem ou super-mulher e vê se eu acho que o inimigo não vai tentar atacar você. A diferença é, você tem medo de levantar a mão e repreender? Ou você tem coragem, fé e poder e autoridade em nome de Jesus? Porque eu conheço pessoas que já me chamaram na casa, que não dormiam no quarto de casal, porque aparecia uma mulher dentro do quarto. E o feitiço estava numa correntinha debaixo do colchão. Deus mostrou, peguei a correntinha, levei lá fora, queimei, estão até hoje dormindo naquele quarto. Então a diferença que eu quero dizer para vocês é isso. É você ter fé, ter poder e autoridade, não tem medo. Ministério de libertação, pastor, tem vezes que também entristece. Sabe por quê? Infelizmente, não é todo mundo que entende o ministério de libertação. Muitas vezes a gente tem ministério de libertação é motivo de chacota no nosso meio. Chamam de doido, de maluco, de cabrito, porque sobe monte para orar. E o que é pior, muitos pastores não acreditam. Pregam sobre o poder e autoridade de Deus, mas não acreditam na manifestação do poder de Deus. E isso é muito triste. E isso, muitas vezes, entristece o coração. Mas isso não é motivo suficiente para mim parar de acreditar que maior quem está em mim é o Todo-Poderoso Cristo Jesus. Te agradeço pela oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Hoje já é difícil até se ouvir nos púlpitos falar do inimigo, né? Já reparou? É muita mensagem positiva, de estímulo, muitas técnicas. Prosperidade. Mas a mensagem da cruz e falar do verdadeiro inimigo de nossas almas não se fala mais. E a maior arma que ele tem é exatamente essa, passar despercebido, fazer com que não creiam nele, não acreditem. Né? E aí ele vai destruindo, ceifando vidas. Nós vamos encerrar esse bloco, mas eu gostaria, pelo menos, que você que está nos ouvindo, nos acompanhando até agora, recebesse uma oração do pastor Gilmar. Será breve, mas com certeza ungida, poderosa, vai entrar aí no seu lar e, se houver cadeias, serão quebradas. Eu creio em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está.
Pai Santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e bondade, a Tua palavra diz em Isaías capítulo 10, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Sim, é verdade, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Eu reivindico diante do Teu trono agora que o Senhor envia um exército de anjos guerreiros dentro da casa de cada um que está nos assistindo. Se tiver olho grande, inveja, feitiçaria ou bruxaria, qualquer coisa enviada do mal, algum ponto de contato que o inimigo tem autorização, se alguma entidade, porque tem várias entidades que se esconde dentro de espelho, Pai, em nome de Jesus, se tiver qualquer entidade dentro dessa casa, que o teu exército passe agora a espada e jogue tudo para fora, limpa, purifica, santifica e consagra essa casa nas tuas mãos. Pai, pelo teu poder, pela tua autoridade, eu estou entregando essa família nas tuas mãos, mas que o teu anjo permaneça dentro dessa casa, quebra as correntes, destrói as algemas que tem, as cadeias sejam destroçadas, mas Pai, eu quero profetizar a tua palavra. Salmo 112, versículo 3. Bens, riqueza e justiça de Deus nunca faltará dentro da tua casa. E Isaías diz que toda a riqueza oculta e escondida nas trevas deverá ser revelada à luz. Você não pedirá emprestado, mas terá para emprestar. Tudo que o inimigo te roubou terá que devolver 7 vezes mais. Na tua casa haverá abundâncias de víver, alimentará órfão e viúva. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina dentro da tua casa. Receba aí a bênção da cura, da libertação, da salvação e da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entra lá no YouTube, pr.Gilmar Gaúcho, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Pastor Gilmar, foi uma grata satisfação recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E quero agradecer você que nos acompanhou até agora e tem nos acompanhado no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, tvibms.org. É um canal de TV via streaming, que chega até a tua casa sempre com algo novo para abençoar tua família. Amém? Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.